Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar hoje sobre estatística. Nós vamos começar falando sobre a questão de interpretação de gráfico, tá? Nossa aula é voltada para o Enem, então eu espero que você assista toda a aula, preste muita atenção. Quando terminar, eu vou estar encaminhando alguns exercícios para vocês fazerem. E é necessário que vocês façam todos esses exercícios, tá? A prática, sem dúvida alguma, leva à perfeição. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quero iniciar com essa frase. O autor é desconhecido, mas fica a dica. É muito importante mesmo a gente dominar, tá? Gente, vamos falar um pouco sobre gráfico de segmento, que é conhecido também como gráfico de linha, tá? Pode ser de pontinhos, de linha, ou pode ser algo parecido. São os gráficos de segmento. Geralmente eles são bem fáceis de ser interpretados, de ser entendido. O que é que a gente vai iniciar pensando? Quando eu ver um gráfico, eu vou buscar saber qual é o tema dele. Quando eu olho aqui, eu não vejo um tema. Mas quando não tem um tema, o contexto com certeza já vai estar indicando do que é. Então vamos iniciar lendo o que a questão está falando, né? A questão diz assim, ó. Numa determinada cidade, pesquisou-se durante um ano a ocorrência do número de casos de certa doença, encontrando-se os dados representados no gráfico abaixo. Tá aí, bem simples, né? Então a gente já entendeu que esse gráfico ele fala de uma certa doença. Depois que eu entendo isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o gráfico. O que é que está escrito aqui no meu eixozinho da vertical? Número de casos. Então eu entendo que 1000, 800, 600, 400, 200 representa o número de casos de uma determinada doença. E tem esses intervalos aqui, ó, que se você perceber fica bem na metade, né? Então é assim, ó, 100, 300, 500, 700 e 900. Tá? Depois que eu entendi isso, eu vou para o eixozinho da horizontal e vejo que aqui fala de meses. Começa em janeiro e vai até o mês de dezembro. Então eu já olho agora então para a minha linhazinha e percebo que a linha vai justamente indicando o que? O número de casos daquela doença em cada um dos meses. Tá? Então vamos lá. Ó. Mês de janeiro, quantos casos teve? Aí eu vou aqui, olho aqui para a vertical e vejo que é 400. Aí de janeiro para fevereiro diminuiu o número de casos, tá certo? Então, no mês de fevereiro eu fiquei apenas com 200 casos. Observe que de fevereiro até o mês de abril ficou constante o número de casos, nem subiu, nem aumentou e nem diminuiu, ficou sempre em 200. Tá? Bem simples, gente. Se eu perguntasse assim, ó, qual foi o mês que teve o maior número de casos? Aí você ia dizer, deixa que eu digo, né? Você já sabe, né? Olha aqui para a ponta, ó. 1000 casos aconteceram em qual mês? Mês de outubro, tá? Simples, né? Então, depois que você já entendeu ele, você vai só olhar para as perguntas e ver qual é o item correto. Ele diz assim, ó, é verdade que item A, o total de casos registrados no segundo semestre foi de 4.000. Bom, vamos lá. Eu botei assim, ó, lembrar, porque às vezes a gente sabe interpretar o gráfico e esquece de uns detalhes. Gente, um semestre tem quantos meses? Entendeu? Eu botei aqui, ó. Não esqueçam, tem 6. Um trimestre, 3. Um bimestre, 2. Então, isso são dados, informações que a gente já tem que dominar. Não pode estar se enrolando com esse tipo de informação. Ele fala, a gente sabe que o ano tem 12 meses. Então, ele fala do segundo semestre. Então, é a partir daqui, ó. A partir do mês de julho. Tá? Então, vou marcando. Julho aconteceu 300 casos. Agosto, 700. Em setembro 600, em outubro 1000, mês de novembro 700 e no mês de dezembro foi aqui, ó, 800 casos, tá? Então isso foi o que aconteceu no segundo semestre, foi o total de casos. Aqui, ó. Então você agora vai somar, que fala do total, né? Ele está dizendo que o total foi 4.000, isso é verdade? Simples, soma todos os casos e vê se dá 4.000. Vamos somar? Quando eu somei todos os casos, deu 4.100. Então tá errado, tá queimado. Você não vai me pegar, eu não vou te marcar. Seja firme, tá? Então você vai botar que é falso. Vai pro item B.
Item B diz assim, ó. A maior variação entre 2 meses consecutivos ocorreu em agosto e setembro. Vamos lá. Agosto e setembro. Vamos aqui. Saiu de 700, né? Ó, eu risquei aqui, diminuiu para 600. Então, diminuiu 100 casos. Essa foi a variação. Mas essa foi a maior, gente. Isso, não. Perfeito. Olha aqui, ó. Que foi que aconteceu aqui, ó. No mês de outubro para novembro, né? Ó, outubro para novembro, né? Ó, de 100 diminuiu para 700 casos, né? Então aqui a redução foi bem maior, foi de 300 casos a variação. Então o item B está falso. Pega outro, mas nós do Romeu não pega de jeito nenhum. Então o item B está errado. Vamos para o item C. No último trimestre, de novo, trimestre, eu botei aqui, ó, 3 meses. No último, então vou marcar aqui, ó, esse é o último, ó, de 3 meses. Outubro, novembro e dezembro, esse é o último trimestre, tá certo? O número de casos foi 2.500. Vamos de cabeça, vamos? Vai lá, eu vou dizendo, você vai somando. No mês de outubro teve quantos casos? 1.000. No mês de novembro teve quantos casos? 700. Deu quanto? 1.700, show. No mês de dezembro, 800. 1.700 com 800, 2.500. Bateu? Pode comemorar. 2.500 é a nossa resposta verdadeira. Marque aí C de coraçãozinho do tio Frota. E você entendeu como é simples? Gráfico de segmento. Vamos agora falar sobre o gráfico de barra. Pode ser barra tanto na vertical como barra na horizontal, tá certo? Mesmo esquema. Cadê o título? Não está aqui? Então vamos aqui. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão. Então, essa pesquisa fala sobre a audiência de alguns canais de televisão. Então, é sobre isso que o gráfico fala. Entre as 20 e 21 horas, durante determinada noite. O resultado obtido estão representados no gráfico de barra ao lado. Gente, o que é que esse eixo fala? Eixo da vertical fala do número de residência. Então, esses números aqui são as residências. Vai de quanto? 20, 20. Tá? E o eixo da horizontal é justamente as TV. Ó. TV A, B, C, D. Então, ele quer saber o seguinte. Ó. O número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de quantas? Molinho. É igual um algodãozinho lá. É um mamãozinho com açúcar. Bem facinho. Vamos lá. Na TVA, quantas pessoas estavam assistindo a TV nesse tempo aqui de 20 a 21 horas, né? Você vai aqui, ó. Percebe que está entre 20 e 40, mas está um pouquinho mais da metade. Como ele quer aproximadamente, eu coloquei um pouquinho mais da metade, coloquei 35, tá bom? 35. Tá? Se eu botar... Frota, e se eu botar 32? Ia dar certo, porque aproximadamente, com certeza, você ia também acertar. TVB... Percebi que está bem no meio do 20 e 40. Então, coloquei a metade entre 20 e 40 e 30. Né? Beleza? Na TVC está bem na linha 20. Então, é só marcar 20. E a TVD também está na linha 100. Não tem o que fazer. Como ele quer o número de residência atingida, eu somo todas. Das 4 TV. Então, quando eu somo, eu vou ter 185. Esse resultado se aproxima de quem? Do 200. Então, eu vou marcar item T. Show? Conseguiu? Nós vamos destruir essa prova. Nós vamos arrebentar com ela, tá? Gráfico de setor. Gráfico de pizza. Seja lá como você quer chamar. Muito tradicional nas provas do Enem. Envolve sempre porcentagem. Então vamos dominar? Eu trouxe um que envolve porcentagem, que é justamente para lembrar você também, tá? Vamos ler aqui, ó. Suponha que o gráfico abaixo ilustra o resultado de uma pesquisa realizada sobre a aprovação em matemática do ensino médio do terceiro ano. Então, esse daqui ilustra o gráficozinho é uma pesquisa do número de pessoas aprovadas em matemática, tá certo? No ensino médio, isso só do último ano, do terceiro ano. O total de pessoas que participou dessa pesquisa é 60 mil. Então, 60 mil estudantes fizeram essa prova. Dos 60 mil estudantes, quantos passou? 70%. Quantos não passaram? 30%. Show? Fácil de entender até aí. Então, vamos lá. O que é que ele quer saber? Quer saber o seguinte. Se os homens representam 50% entre os aprovados, daqui
50% é homem. E 80% entre os reprovados. Entre os reprovados, 80% é homem. Então, o número de estudantes mulher é quantas? Quantas mulheres? Gente, vamos pensar comigo. Pensa, por favor. Se 50% dos aprovados é homem, os outros 50% é o quê? Mulheres. Show de bola. Se 80% entre os reprovados são homens, então 80% daqui dos reprovados são homens, então 80 para 100, que é o total, é 20%, né? Então o que falta, 20%, é quanto? Mulher. Simples. Vamos começar, tá? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou descobrir logo quanto é 70% do total de 60 mil. Ou seja, quantas pessoas passou nessa prova? Muito fácil. Faça uma regra de 3 como nós estamos acostumados. Então, boto 100% está para 60 mil. Beleza? 100% está para 60 mil. Então, 70% está para quanto? X. Faço aqui produto dos meios pelo produto dos extremos. Fica assim, né? 100 vezes X igual a 70 vezes 60 mil. Vou eliminar esses dois zeros daqui com esses daqui logo. Então, facilita a minha continha. Por que eu faço isso, gente? Você não ia isolar o X, não ia? Meu Deus, falei isolar. Em época de isolamento social. Chega, teve gente aí que se arrupiou, tenho certeza, né? Tenha medo não, o X não tá com Covid-19, não é isso, tá? Ele precisa ser isolado para a gente encontrar o valor dele, é só isso mesmo, não fique nervoso, tá? Como eu sei que esse 100 vai para o outro lado, eu já posso eliminar aqui, ó, dividindo aqui, tá? Então fica assim, ó, 100, X igual a 70 vezes 600, que dá 35 mil pessoas. Gente, 35 mil é o total de pessoas aprovadas. De quantas? De 60 mil, né? 60 mil? Pensa, se 35 mil são os aprovados, quantas pessoas são os reprovados? Precisa eu fazer muito esforço? Não. É só eu pegar, ó. O número de reprovados vai ser o total, que é 60 mil, menos os aprovados, que é 35 mil. Que vai dar quem? 25 mil. Então eu tenho aqui dos 60 mil, 35 mil são os aprovados e 25 mil são os reprovados. Se eu somar os dois, eu vou obter quanto? 60 mil, que é o total. Joinha até aí? Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ó. Se os homens representam 50% entre os aprovados e 80% entre os reprovados, então o número de mulheres vai ser quanto? Pensa comigo, gente. Se 50% é o número de homem aprovado, os outros 50% é o número de mulher. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Quanto é 50% desse valor dos aprovados? A metade, é a metade. Então não tem o que eu fazer, ó. O número de mulheres é 50% dos aprovados. Quanto é a metade de 35 mil? 17.500. Então tá, aqui eu sei que 17.500 são mulheres, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. 80% desse pessoal aqui são homem e 20% é mulher. Se 80% é homem, eu subtendo pela lógica que 20% é mulher, certo? Então eu vou calcular aqui quanto é 20% dos reprovados. Eu sei que os reprovados foi 25 mil, então vou calcular 20% de 25 mil. Faço uma regra de 3, 100% é o meu 25 mil e 20% é o meu X. Produto dos meios, 100 vezes X, é igual ao produto dos extremos, 20 vezes 25 mil. Corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui, ó. Lindo. Chega, eu me arrupio quando eu corto. Oh, coisa boa. Eu vou ter que meu X vai ser igual a 20 vezes 250, que é 5 mil. Então, quantas mulheres fazem parte do grupo do reprovado? 5 mil. Então, agora eu vou somar o total de mulheres que fazem parte aqui desse gráficozinho. Somando o total de mulheres, eu vou ter o quê? 17.500, que são as mulheres aprovadas. 5.000, que são as mulheres reprovadas. Somando o total, vai dar de 22.500, tá certo? Vamos agora para as observações. Item A. É mais de 28? Não, é 22.500. Não me engana, tá queimado. É entre 25.000 e 30.000? Não me engana, vacilou. Item C, 24.800. Item D, menos de 24.800. É nóis.
Item D é a resposta correta. Valeu, vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos resolver mais questões somente do Enem, tá certo? Se você gostou dessa aula, dá um joinha, participe aqui do nosso canal, se inscreva. E logo logo nós vamos estar postando mais uma aula sobre resoluções de gráfico somente a partir do Enem.